Continuando, como eu vinha dizendo no vídeo anterior, quando houve o golpe de 1930, da Revolução de 1930, aqui em Pernambuco, era então governador Estácio Coimbra, com quem ele trabalhava, que era secretário do Estácio Coimbra. Então houve várias perseguições. A casa do pai Gilberto Freire, que ficava no bairro da Madalena, foi saqueada, incendiada. Esse episódio aqui é citado várias vezes, eu acho que pelo menos umas 10 vezes, sabe, em várias páginas aqui. Aí, logo no prefácio do seu livro de memória, Alfredo Freire diz isso, né? Que este seu livro de memória não se trata de livro propriamente de memórias. Falta-lhe documentação. Documentos que eu tinha, registros de família, alguns deles pertencentes a meu pai, trabalhos meus, trabalhos escolares e cópias de despacho de juiz, entrevistas, etc., que poderiam orientar e esclarecer certos fatos, desapareceram. Isto é, foram queimados para ocultar o saque de jacarandás, de móveis de jacarandás, pratas, porcelana, quadros, obras de arte e até roupas, realizado na casa em que eu residia na cidade do Recife, que era no bairro da Madalena. Quando dominada esta, em 1930, não por canalha, muito menos povo desvairado, mas por patriotas, entre aspas, que se aproveitaram da chamada Revolução daquele ano para aumentar seus haveres, suas coleções de objetos de arte, suas fortunas. Foi justamente esse episódio, que é amplamente divulgado aqui, também mencionado por Freire, da mesma forma que Freire tinha uma obsessão pelo aquele episódio ocorrido em 3 de março de 1945, na Praça da Independência, na Praça da Independência, que os recifenses chamam de Pracinha do Diário, no centro do Recife, o episódio 3 de março de 1945, quando houve tiroteio e tem-se como certo que queriam matar Gilberto Freire, que estava discursando na sacada do Diário de Pernambuco. Na página 40 da introdução, Freire comenta assim: como explicar seu quase silêncio sobre sua formação intelectual, que é a formação do pai? É outro mistério. Sobre seus rompantes de dependência como juiz, a devolução de presentes, ele ganhava presente como juiz e devolvia, né? A falta de informes concretos sobre os convites que teve para atuar no Rio e em São Paulo. Enfim, o próprio Freire, que foi anotador, e como eu disse, provavelmente tentou melhorar as memórias do pai, reconhece que elas são muito deficientes, né? Ele diz assim: as deficiências resultam, assim, de uma virtude, e os acréscimos pelo anotador são sob significâncias. Eu não creio nisso, sabe? Eu creio que Freire mexeu muito nessas memórias do pai dele. Enfim, tem uma passagem que, falando de sua infância, por exemplo, Alfredo Freire diz assim: fui menino retraído, pouco dado a travessuras de campo, tendo cedo encontrado na leitura um dos meus maiores prazeres. A isso ele diz e não fala da infância, o que é uma pena, sabe? Porque ele é uma pessoa nascida no século XIX, poderia ter dado tantas informações, né? Isso é tão interessante para historiadores, para sociólogos, para estudiosos da história, enfim, estudiosos das coisas do passado. Faltaram muitas informações. Ele não aprofundou, né? Não sei por que razão. Ele diz aqui, na página 89, ainda sobre a infância, ele disse assim: tenho da infância lembranças confusas, umas do engenho, outras já da Rua do Alecrim. O Alecrim já no bairro de São José, no Recife. Vem em minha memória, pelos ouvidos, por um lado, sons de cantos de negras de engenho, chiar de carros de boi, gritos de tangerinos, e por outro, pregões, ruídos de rua, o barulho de carro de cavalo, pelas pedras de cinco pontas, fica também no bairro de São José, aqui no Recife,
e é onde tinha uma estação ferroviária, sabe? Muita gente vinda do interior desembarcava no Recife ali, nessa estação rodoviária. Aqui ele fala na página 91 dos engenhos que o pai dele possuía, o pai de Alfredo Freire, né? No caso o avô de Gilberto Freire. Engenho Trombeta, engenho Ilhetas, Mascatinho. Ele diz assim, ele também teve, o pai de Alfredo Freire, alguns prédios no Recife, né? Inclusive, ótimo sobrado no Porto Jacobina. Ele conta que trabalhou ainda adolescente nos negócios do pai, já no Recife, e não no engenho, nos engenhos. Na página 113, que eu separei também, ele fala de uma professora norte-americana que trabalhou com ele num colégio que foi construído aqui no Recife, mantido por protestantes batistas dos Estados Unidos, né? Aí ele fala de uma professora, a Miss Reed, que disse assim a ele: o Senhor não se mostra capaz de um esforço intelectual metódico. Ele disse que reconheceu isso e que faltava a ele ânimo, sabe? Para qualquer esforço maior, contínuo, metódico, sabe? Ele diz, aqui tem uma passagem que ele diz que queriam, por exemplo, que ele, como grande conhecedor do latim, que ele também foi professor de latim, deixasse uma obra como a tradução do livro de Gaspar Barleus. Não sei se vocês conhecem, o livro é esse aqui. O título é gigantesco, é longo. O título é esse. História dos feitos recentemente praticados durante 8 anos no Brasil e em outras partes, sob o governo do ilustríssimo João Maurício, Conde de Nassau, etc. Ora governador de Wesel, tenente-geral das Províncias Unidas sob o príncipe de Orange. Algumas pessoas que sabiam do grande conhecimento que Alfredo Freire tinha de latim, esperavam que ele deixasse pelo menos, por exemplo, a tradução deste livro. Ele não fez. Quem fez essa tradução, gente, foi Cláudio Brandão. Esta minha edição é de 1980. Muito bom, viu? Se vocês não leram, tiverem curiosidade sobre a história do Brasil holandês, vale muito a pena ler este livro. E esta edição tem muitas ilustrações de Franz Post. Muito legal, muito bom. Pois bem, é este livro de memórias que eu li com curiosidade intelectual, porque eu já disse a vocês que eu leio muito sobre Gilberto Freire. Então, este livro da minha biblioteca, eu li por conta disso, né? Porque de alguma forma, com pouca ou muitas informações, você vai ligando alguns fatos, né? Vai tomando conhecimento de certos acontecimentos que dizem respeito à vida da pessoa, do autor que você pesquisa, como é o meu caso, que eu pesquiso sobre a obra de Gilberto Freire. Também. E não quero que essa minha avaliação impeça ou desestimule você a querer ler, né, este livro. Alfredo Freire, dos 8 aos 80 e tantos. Um livro de memórias do pai de Gilberto Freire. Grande abraço, gente.